E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao Café com Dois Pão. Esse é o lugar pra gente falar de Bíblia, teologia, de uma forma leve, simples, descomplicada e que talvez faça sentido pra vocês. Recentemente, aconteceu uma conversa que gerou muito burburinho ali no meio evangélico. O pastor batista Ed Renekiewicz, muito conhecido pelas suas polêmicas, né, por ir em lugares que a maioria dos crentes não vão, conversou com a deputada Erika Hilton, uma mulher trans. Então, imagina o bafafá que foi. E ele foi, né, mais uma vez muito criticado por isso, não pelo que ele disse, mas pelo que ele não disse. E eu quero conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que essa crítica acerta em alguns pontos, mas talvez erra em alguns outros pontos. Mas principalmente porque a discussão não é exatamente sobre o Ed ou sobre a Érica. A discussão é sobre uma pergunta muito maior, mais profunda. É possível acolher alguém sem concordar com tudo que essa pessoa acredita? Porque parece que a gente tá muito dividido hoje em dois lados, né? Ou você concorda com tudo ou você é inimigo. Ou você afirma tudo ou você rejeita tudo. Mas será que Jesus trabalhava dessa forma? A primeira coisa, a dor da Érica é real. A experiência da Érica com a igreja e com a família foi horrível. Esse fundamentalismo religioso que ela fala, que, né, em última análise não é necessariamente aquilo que ela falou, mas essa religiosidade que rejeita, condena, expulsa, desumaniza existe. E acontece demais. E a igreja, eu digo isso com muito cuidado, a igreja tem uma dívida enorme com essas pessoas que foram feridas dessa forma. Quando ela fala com raiva das estruturas religiosas, ela não está inventando, ela está narrando o que ela viveu. E quem sou eu para invalidar a experiência dela? A dor dela é real, é legítima e ponto. Tem gente que foi rejeitada pela família, tem gente que foi humilhada em nome de Deus. Tem gente que foi tratada como alguém que precisava ser consertado e não como pessoa. Tem gente que aprendeu a sentir medo da igreja antes mesmo de sentir amor por ela. E quando alguém conta uma história dessas, a primeira resposta, a resposta cristã, não deveria ser defesa, deveria ser um lamento. Do tipo, isso não deveria ter acontecido. Porque as dores das pessoas precisam ser ouvidas, antes mesmo de serem respondidas. E o que me entristece é que ela teve uma experiência tão ruim, tão intensa, tão destruidora, que provavelmente ela nunca teve a oportunidade de experimentar a parte boa da igreja. A igreja que ama, a igreja que acolhe, a igreja que cuida, a igreja que discorda em amor. E isso também é culpa da igreja. E um segundo ponto é que logo de cara eu estranhei a postura do Ed. Parece que ele ficou meio anestesiado ali diante da Erika. Parecia só um ouvinte. Mas depois de refletir um pouco e conversar com algumas pessoas sobre essa conversa, eu comecei a enxergar ali a situação de uma forma diferente. O Ed, né, você sabe, é conhecido por fazer exatamente isso, acessar espaços e pessoas que a maioria dos crentes não acessa. E eu acho que ele fez muito bem em sentar para conversar com a Erika. Porque sabe qual é um dos grandes problemas da igreja? Muita gente quer corrigir uma pessoa antes de conhecer, quer responder antes de ouvir, quer pregar antes de amar, quer confrontar antes de entender. Só que Jesus não fazia assim. Ele fazia o contrário. Ele conhecia a pessoa antes de confrontar. Ele jantava antes, ele conversava antes, ele caminhava junto antes, ele criava um vínculo antes. Jesus não começava relacionamentos pela condenação, ele começava pela presença, estando ali, junto. Ah, mas o Ed não respondeu, não debateu, não rebateu, não defendeu a Bíblia, a ortodoxia. Calma, calma aí, calabreso. Ouvir não é concordar. Estar presente não é validar tudo. E ninguém pode acusar Jesus de conivência só porque ele sentava com quem ninguém queria sentar. A crítica de que o Ed não deveria ter participado dessa conversa, eu acho que essa crítica ela é difícil de sustentar. Só que existe uma tensão ali interessante, importante, porque ouvir não é a mesma coisa que silenciar completamente. Acolher não é a mesma coisa que afirmar. Amar
Não é a mesma coisa que abandonar suas convicções. E eu acho que essa é uma confusão que existe dos dois lados. Alguns cristãos acham que qualquer gesto de amor é relativismo. E para quem é de fora, para os não cristãos, qualquer discordância é discurso de ódio. Mas as coisas elas não funcionam assim, preto no branco. Eu posso respeitar alguém profundamente e ainda assim discordar desse alguém. Eu posso amar sem transformar a pessoa em inimigo. Eu posso acolher alguém sem abrir mão daquilo que eu acredito. Aliás, né, todo relacionamento saudável funciona dessa forma. Por isso, eu acho que o Ed poderia, em alguns momentos, ter comentado algumas coisas. Não para rebater, para criar ali um clima de debate, não para defender uma instituição, mas como era um lugar de exposição, de contar, de falar das experiências, talvez ele pudesse ter falado alguma coisa ali, né? Ser honesto em relação àquilo que ele acredita. Porque a passividade num diálogo assimétrico pode passar uma mensagem que talvez ele não quisesse passar. Quando você ouve tudo e não comenta nada, o ouvinte pode entender que você concorda com tudo. E aí surge uma questão que a gente que quer ser ponte precisa responder. Qual é o limite entre acolher e ser conivente? E aqui a gente precisa falar desse elefante na sala: orientação sexual, sexualidade, igreja, fé. E para ser direto com você, como a gente sempre é, a minha posição é ortodoxa. Eu creio na relação monogâmica heterossexual como modelo, como um padrão bíblico. E isso não vai mudar. Só que eu preciso separar duas coisas que a gente insiste em misturar: a prática e a pessoa, o ser. Todos nós carregamos impulsos, desejos, inclinações que precisam ser submetidos, confrontados pela cruz. Todos. O que muda é o tipo de desejo. Só que a cultura evangélica criou uma hierarquia de pecados na qual a sexualidade virou quase que uma categoria especial de pecado, principalmente a homossexualidade e a homoafetividade, como se existisse pecadores premiums e pecadores normais, né? Tá sempre ali no topo das abominações. Só que a Bíblia não faz a divisão. Todos nós chegamos aos pés da cruz pela mesma porta, a graça. E o que mais me preocupa não é a convicção de muitos cristãos sobre o tema, é a crueldade com que essa convicção é comunicada. Porque existe uma diferença enorme, gigantesca, entre discordar de uma prática e desumanizar uma pessoa. Tratar a pessoa de uma maneira tão vil a ponto de ela não se sentir jamais merecedora do amor desse Deus de amor que a gente tanto prega. Jesus discordava de muita coisa, de muita gente, mas ele nunca desumanizou ninguém. Pelo contrário, ele devolvia a dignidade àquelas pessoas. A rejeição que a Erika viveu e que milhares de pessoas LGBTQIA+, vivem dentro de igrejas e famílias cristãs, muitas vezes não nasce da fidelidade bíblica, nasce do preconceito vestido de santidade. Porque tem muita igreja que disciplina um casal gay, mas aplaude lá o patrão explorador. Tem igreja que condena uma pessoa LGBTQIA+, mas faz vista grossa pro orgulho, pra mentira, pro abuso espiritual e até mesmo pro abuso sexual que acontece dentro das próprias igrejas. Tem muito pastor se silenciando diante disso. E isso é uma incoerência gigantesca, é uma hipocrisia gigantesca, colossal. O que mais impressiona em Jesus é que ninguém conseguia encaixá-lo perfeitamente num grupo. Os religiosos achavam que ele era permissivo demais e os pecadores descobriam que ele era santo demais. Ele amava profundamente, mas também dizia verdades difíceis. Ele acolhia, mas também chamava ao arrependimento. Ele perdoava as pessoas, mas também transformava. Jesus nunca sacrificou a verdade para amar e nunca sacrificou o amor para defender a verdade. Esses dois estão ali, são inseparáveis. Então, ao invés de a gente se perguntar, né, nossa, o Ed, será que o Ed vacilou mais uma vez? Ou será que a Erika tá certa? Talvez a gente precise se perguntar, será que nós sabemos conversar com quem pensa diferente da gente? Porque é muito fácil amar quem concorda com você. Difícil mesmo é amar quem discorda. Muito fácil acolher quem reforça as suas certezas. E é muito difícil acolher quem desafia suas convicções. Mas é exatamente aí em que o evangelho se torna interessante.
Porque Jesus não mandou a gente amar apenas os nossos iguais, os nossos semelhantes. No fim das contas, eu continuo acreditando que verdade importa, doutrina importa, convicções importam, mas eu continuo também acreditando que pessoas importam, vidas são mais importantes. E se as minhas convicções me impedem de amar alguém, alguma coisa está errada. E se o meu amor me impede de dizer a verdade, alguma coisa também está errada. O, o nosso desafio, o desafio cristão, sempre foi caminhar nessa corda bamba, segurar a verdade numa mão e o amor na outra. Foi assim que Jesus caminhou. E talvez o mundo esteja precisando de mais cristãos que façam o mesmo. A igreja que só acolhe sem falar a verdade não é fiel. A igreja que só fala a verdade sem acolher não é amorosa. E as duas falharam com a Érica e com milhares de pessoas. A Érica teve uma experiência horrível com uma versão da igreja, mas existe uma outra versão, uma versão linda. Uma que ama sem abrir mão da verdade. Uma que acolhe sem ser conivente. Uma que discorda sem destruir, sem desumanizar. Existe essa versão. E ela precisa aparecer mais, ela precisa estar mais em destaque. E sobre o Ed, ouvir sem falar pode ser sabedoria ou pode ser omissão. A diferença está na intenção e no contexto. Eu acredito que ele fez bem em sentar nessa conversa. Ele poderia ter falado um pouquinho mais. Mas o problema maior não é o que ele fez ou deixou de fazer. O problema maior é que a igreja criou tantas Éricas, tantas pessoas feridas, rejeitadas, expulsas, escanteadas, que agora qualquer cristão que tenta se aproximar para fazer uma ponte é visto como um traidor pelos dois lados. E talvez seja exatamente aí, a gente precisa tomar essa coragem, dar a cara a tapa para estar nesse lugar, no meio, ali, desconfortável, mas presente para essas pessoas que tanto precisam. Então, seja verdadeiro, fale todas as coisas que você acredita, das suas convicções bíblicas, mas não se esqueça de amar. A Bíblia diz que a única coisa que a gente deve, a única dívida que nós temos uns para com os outros é a dívida do amor. Jesus disse que seria conhecido pelo amor que nós temos uns pelos outros, nós seríamos conhecidos pelo amor mútuo, por amar as pessoas. Então, pregue a verdade, mas não esqueça de amar. Como diz aquela música do Marcos Almeida, vá onde há dor e cura, vá onde não há amor e ama. Vá onde há dor e alegra. Vai onde não há esperança, traz esperança, faz esperança. Então, vai amar sem medida, vai amar sem reserva, vai amar aquele que você não concorda, porque assim como você foi e você é alvo do amor de Cristo, o outro também é. Vai pelo mundo afora, vai amar as pessoas. Beijo, beijo, tchau e até a próxima.